Olá, pessoal. Esse é mais um episódio Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Hoje nós estamos com a terapeuta holística Rita Ramos, que vai contar bastante do seu trabalho, o que desenvolve, ritualística, xamanismo, rede de mulheres, bom, enfim, uma série reikiana, não é isso? Obrigada, Rita. Eu que quero agradecer essa oportunidade, pelo Farol da Baixada ter me permitido, né, trazer aí o conhecimento, trazer um pouquinho, né, da ayahuasca, que é um assunto tão vasto, mas que tem muito tabu, né? E polêmico, que a gente vai abordar aqui. Muito polêmico. Então, o que acontece? As pessoas desconhecem, né? E aí elas ouvem falar muitas coisas, né? Hoje em dia, na internet, a gente tem uma vastidão de assuntos para falar, né? Isso. E realmente é falado e é abordado, né? Só que a gente precisa ter aí um direcionamento e sair, filtrar, né? Tudo que a gente ouve e vê na internet, né? Isso. Senão a gente vai tendo ali os nossos pontos de vista, né? Que é feito pelo ponto de vista de outras pessoas, né? É isso, a gente vai trazer um ponto de vista aqui, né? Obrigada. E também a Josi Baracho, a atriz, também terapeuta holística, reikiana também, mestre já. Não, ainda não. Não? Mestre, eu quero fazer com a Rita. Com a Rita. Ah, eu sou reikiana nível 3, a gente faz o mestrado depois e eu fiz o reiki xamânico com ela. Ah, tá certo. Então, ainda não, mas chego lá. Gente, então aproveitem, já compartilhem, se inscrevam no canal, deem um like, fiquem aí com a gente, tá bom? Vocês vão gostar. Obrigada, viu, Josi? Eu que agradeço o espaço, como a Rita falou, né? Muito importante que se diga sobre... Tem muito preconceito mesmo, tabu, muito mito em relação a esse tema. E eu, como participante, né, a primeira vez, posso dar meu depoimento também. Acho importante que as pessoas saibam que primeiro é uma medicina, né? Isso. Sagrada. E tem que ter muito respeito. Isso. É isso. E... Sim, então, começar por aí, Rita. O que você desenvolve nessa terapia holística? O que é que você aborda diversos aspectos, né? Você usa diversas técnicas. Eu trago todo o trabalho que eu faço no consultório como hipnóloga, barra de axis, constelação familiar. Eu trago para dentro de uma cerimônia com a ayahuasca. Agora eu tenho feito também as cerimônias com homens e mulheres, mas o meu carro forte se iniciou com as mulheres, em círculos de mulheres, trazendo as mulheres para conhecer essa medicina, né? Antes de começar a falar sobre a ayahuasca, eu gostaria de falar sobre uma propriedade que existe na ayahuasca, a substância de metiltriptamina, que essa substância ela existe em todos os seres vivos, plantas, animais, inclusive em nós. Né? E esse DMT, que é diptriltriptamina, é quase um palavrão, né? Ela está muito ativa nas crianças. Até uns 7 anos, a gente vê as crianças estarem no mundo espiritual, né, visionário, e ali no mundo material. Por quê? Porque esse DMT está muito ativo, né? E a DMT, a ayahuasca, ela ativa esse DMT dentro do nosso organismo. E por isso que a gente tem as mirações, né? A ayahuasca é uma bebida ancestral, milenar, antiguíssima, e ela é feita de plantas. É uma folhagem chamada chacrona. Na verdade, tem vários nomes a chacrona nessa folhagem. Tem mais de 50 nomes, né? E um cipó chamado mariri. Também tem vários nomes. Os dois juntos, eles formam a ayahuasca. Se for separado, não tem a força, não tem essa conexão. Daí, a gente já inicia falando por que nós precisamos estar equilibradas no nosso masculino e no feminino. A ayahuasca, ela traz esse equilíbrio, né? A chacrona é uma folhagem feminina. O mariri, o cipó, é
É masculino. Então, os dois entram em conexão e aí sim tem essa força, né? Traz a força da ayahuasca, que todo mundo fala, né? Rita, mas eu tenho medo de morrer. Ah, eu não quero tomar essa bebida porque falam que é bebida da morte, né? Na verdade, o que acontece? O que acontece quando se fala que existe a morte da ayahuasca? Nós morremos para aquilo que a gente não quer mais ser. Né? Então ela traz essa morte de não, eu deixo para trás tudo que eu não quero mais e é daqui para frente. Depois que a gente toma a bebida ayahuasca, nós nos tornamos outras pessoas com uma outra visão, né? O autoconhecimento é primordial e isso ela mostra para gente vários aspectos, vários caminhos de como eu posso estar mudando, né? Mudando. Como que isso acontece? Você, no ritual, você ingere essa bebida. Isso. É um copinho de 50 ml que a gente dá. E a gente espera de 30 a 40 minutos para ela dar força. Quando vem essa força, ela traz expurgos. A gente vai limpar todo o nosso organismo, tá? Ela entra e aí vai trazendo essa limpeza, alguns expurgos, vômito, suor, né, sudorese, risada, Lágrimas. lágrimas. Eu chorei né? muito primeiro. Por que ela faz esses expurgos? Para você estar, o teu corpo estar limpo, a tua mente estar limpa, para você receber as informações. Mas depois tem alguém falando algo? Não. É você com você mesma. Tá. Cada um fica na sua. Cada um tem um processo. Isso, é um processo que a gente interioriza, a gente fala com nós mesmos, na verdade, né? A gente vai ali conversando com nós mesmos, e aí a gente volta ali para a infância, às vezes para outras existências, outras vidas, e ali a gente vai acertando todo esse nosso caminho aí que a gente segue, né? E Josi, você Participei a primeira vez, foi incrível, assim, uma experiência. A primeira dúvida que eu tinha, eu perguntei para Rita se criança podia participar. E aí ela falou que essa substância já tem, né? Isso. Eu acho que nós deixamos de ter esse olhar, né, da criança, né, de encantamento, de alegria, sem preconceito, sem máscaras. As máscaras sociais, que essas coisas que a gente vai pegando, né? Obrigações que a sociedade, a família, e aí você vai virando outra pessoa. Para mim, me veio assim, né? Você vai se transformando em outra coisa. Então, você é mãe, é esposa, né, trabalhadora, e você não é mais... E o ser humano, e a mulher? Para mim, eu estou dando um depoimento particular, né? Que eu senti, como uma limpeza mesmo, um expurgo, porque eu vomitei muito. Né, um processo de limpeza, e eu senti isso na hora, e eu ficava, né, limpa, ficava, é uma coisa muito incrível, assim, uma experiência única, e para cada pessoa é um processo diferente, né? Único. É único. Cada vez que você vai para uma cerimônia, o teu processo é diferente. Você pode estar lá 10 dias, né, ou 10 anos tomando ayahuasca, mas sempre vai ser diferente. Como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez. Porque a gente tem muita coisa, né, para olhar. É verdade. Para olhar, para curar, para observar. E também existem curas físicas, né? Tenho aí relatos de mulheres que participaram comigo. O último, por exemplo, uma mulher, ela tinha muito aquele ovário policístico, né? Não podia endometriose, ter filho, né? Endometriose, não podia ter filhos, estava assim. A mulher, quando quer, né, ter um filho, ela fica desesperada com essa sensação de não poder ser mãe, né? E 5 meses ela veio participando comigo nas cerimônias, e da última vez era 11h30 da noite, ela toda feliz. Rita, você não sabe o que aconteceu? Diga. E aí ela me contou que ela foi ao médico fazer novamente os exames e ela estava limpa, com útero, como se fosse de uma mulher de 18 anos. Então ela falou, Rita, eu devo isso à ayahuasca. Né? Porque foi depois que ela começou a comungar da medicina, que ali ela foi tratando ela mesma e tirando esse aspecto
da doença, né? E fora outros relatos que existem por aí também. Porque sabe que nós criamos as doenças, né? Sim, quando ela está no é tudo corpo mental. físico, ela já veio, ela está lá. E quando a gente não tem o controle, eu acho que essas ferramentas são também ferramentas de poder, né? A ayahuasca é uma ferramenta para você se fortalecer, para que essas doenças não cheguem mais no seu corpo físico. Porque a gente tem que estar muito atento, né, a isso, a nossos pensamentos. É a mudança de pensamento. A mudança de pensamento, para mim, veio esse de todas as mágoas, né, as tristezas, tudo que você passa na infância, na adolescência, que você não esquece, fica em você Fica aquilo. gravado nas memórias celulares do teu corpo. E te prende, você fica estagnada, e sabe que você fica num círculo vicioso, não sai do lugar, né? A ayahuasca é uma libertação, né? Você se liberta daquilo tudo que te marcou na vida. Que não te faz bem, né? Que não faz bem. E são as travas. E aí essas travas são soltas e você consegue fluir na vida. Né? Tanto profissionalmente, como amorosamente, né? Tudo vai chegando porque você se abre para a vida. Né? É uma outra vida, antes da ayahuasca e depois da ayahuasca. Mas é um processo, cada um vai interagir de uma maneira, Sim. uns precisam só de uma vez, outros de várias vezes. O processo é como a hipnose. Você sentiu isso numa única vez. Única vez. O relato que você deu foram 10 meses, né? Para 10 meses para você ir tirando todas essas amarras. Né? Claro, a nossa amiga Josi, ela vai precisar de mais vezes para poder estar tirando outros aspectos aí que estão travando a vida dela. Porque a pessoa toma, mas ela tem... Eu nunca tomei. Ela continua com a consciência, né? Porque ela não é um alucinógeno, né? Não é um alucinógeno. Não é ela tem o transe, ela traz o transe como na hipnose, né? Ela te coloca em transe para que você abra aí a tua mente e possa... Mas você sabe o que está acontecendo, você não perde... Sim, não perde a consciência. Não perde a consciência. Você sabe que as coisas que estão acontecendo... É tudo real. Sim. Digamos, são estranhas, mas são reais. Não é uma alucinação, isso que é a diferença. Não é alucinação. Não é alucinação. É por isso que a gente fala, é um enteógeno. Ela vai te trazer para dentro para você estar liberando aí essas memórias. Agora, isso vem dos povos originários, né? Sim, é muito antigo. E eles já utilizavam, né? Eles sempre utilizaram aí da medicina ayahuasca, né? E aí, quem acabou redescobrindo, né? A gente fala que é um redescobrimento porque eles conheceram a ayahuasca, o mestre Irineu, o mestre Gabriel, da UDV, da União dos Vegetais, né? Para poder expandir isso. É na Amazônia, né, Rita? Trazer para outras pessoas, né? É feita no Acre, né? Sim, é no Acre. E os povos originários ficavam ali, né? Com eles. Então, o mestre Irineu, o mestre Gabriel, eles expandiram para poder levar para outras pessoas, para outros conhecimentos, essa maravilhosa... É milenar, né? Uma medicina milenar, ancestral. Dizem que antes de Cristo já utilizavam, né? Mas aí são... Porque eles utilizavam muitas bebidas, né? Sim. Então, de repente... Muitas ervas, né? Porque tudo para curar eram ervas, né? Não existia alopatia, né? Não existiam os remédios fabricados. E a ayahuasca traz muito essa ancestralidade, porque é uma bebida ancestral, né? Então, ela traz essa conexão com os nossos avós, bisavós, tataravós, né? Traz todo esse conhecimento ligado à terra, né? Porque a gente fica muito ligado ali, com uma conexão muito forte à terra, aos 4 elementos, a terra, ao fogo, a água e o ar, né? Nas cerimônias que eu faço, eu trago ali a fogueira também, para a gente poder estar se conectando com o elemento fogo, né? Mas você faz no seu espaço, Rita? Como é que você faz? Eu tenho um espaço em Itanhaém, não é meu, né? Do senhor Aticum, é um pajé da linhagem Aticum, né? O nome dele é Antônio, né? Ele foi batizado como Antônio, mas ele é da linhagem Aticum e ele tem um espaço em Itanhaém, o SANI, que é o Serviço de Assistência Nacional ao Índio.
ele é diretor e ele me cedeu esse espaço para a gente poder. E ele que faz a medicina, ele que prepara. Produz, né? Lá ele tem o mariri, lá ele tem a chacrona, então ele que produz a medicina ayahuasca. É uma chácara, né? É um sítio, Um sítio, né? Sítio. Itanhaém. Tem um galpão maravilhoso, todo pintado. Quando tá convidada a conhecer. Você pode já até, inclusive, sim. convidar, né? Ele, o pessoal tem Isso. uma data já, né? Sim, O próximo. dia 28, agora, do mês 6, nós temos o Círculo de Mulheres, que vai ser lá, em Itanhaém, à noite, a céu aberto, uma delícia. Dessa né? vez eu não vou ainda No porque eu meio- tenho um compromisso, mas no próximo eu vou. No meio da mata, com a fogueira ali, ao céu aberto nas estrelas, né? Então, é uma conexão maravilhosa que a gente tem ali com essa energia, a energia viva da Terra, né? A energia que traz força, que traz poder e que foi esquecido por todos nós. Como você falou, as nossas vozinhas, elas não tinham, né? Aí uma farmácia, né? O que elas utilizavam? As ervas, né? Então, é isso que a ayahuasca traz. Ela vem da terra, ela traz essa vivacidade, esse poder, para a gente poder estar se conectando com esse poder interno que a gente tem. E a gente esse mundo urbano, né? A gente vive em cidade, e a falta do contato com a natureza é muito... A gente precisa muito prejudicial, né? Muito. A gente precisa se reconectar. Reconectar. Foi isso que eu senti muito a presença da minha bisavó. Olha só. Eu sou do Nordeste, né? Minha bisavó era benzedeira. Então, na minha memória mais assim, eu lembro dela com a minha mãe falava muito. Minha vozinha também. Alecrim, arruda. Sim. Ela fazia os chás, prepara com chá. E ela atendia a população de uma maneira voluntária, né? Isso eu lembrei muito dela no momento. Ela, minha avó fumava cachimbo. De cócoras, né? Os índios, então, índio, né? A gente utiliza muito o cachimbo também, que é uma medicina também que traz ali a medicina do tabaco orgânico. Rapé, né? O rapé. Né? O tabaco natural, não é como um cigarro, né? Que tem o químico. Sim. Então, é tudo natural. Então, é tudo pilado, tudo rezado. A gente fala que a gente faz os rezos. Tem tudo uma sacralidade. Também utilizamos o rapé, não sei se você conhece. O rapé é um pó também que vem dos povos originários, né? Também feito de cascas de árvore e tabaco. E esse pó, ele é soprado nas narinas para te dar uma conexão, um aterramento, né? Para você equilibrar, centrar. Tem vários tipos de rapé também. Também é uma medicina ancestral. Essa reconexão com o que a gente é e com a natureza. Nossa, Que eu acho que integra o ser humano à natureza. Porque Nós somos, né, a natureza. A gente faz parte, Faz né? parte, a gente Sim. esquece disso. Nós somos elementos químicos, né? Arranjados de uma maneira que... Porque é isso. E a gente esquece, a gente se considera diferente da natureza e a gente explora. Ontem mesmo estava fazendo um podcast sobre poluição, né, nos oceanos, e a gente esquece que tudo é é integrado. Somos todos integrados. Todos integrados. E o que a todos gente faz um aqui, só. a gente vai... Isso mesmo. Se o ser humano vivesse observando a natureza, só observando a natureza, como que é esse movimento todo de uma flor crescendo, né, uma árvore ali da sementinha, tudo tem o seu passinho, um passinho de cada vez. Você vê que a natureza, ela não atropela nada, né? Isso. Ela vai ali no seu curso natural, né? Se acontecem aí esses distúrbios, né? O homem tem o dedinho do homem, né? Com certeza. Mas se a gente observar somente esse andar da natureza, a gente estaria mais... O ser humano, né? A humanidade estaria mais equilibrada. Mais equilibrada, acho que a palavra é essa, né? Sim. E a saúde, penso na saúde mental, né? Isso. Porque muito descontrole
da saúde mental, né, é por conta do tipo de vida que a gente leva, né? Essa correria, né? E trabalhar, ele vai trabalhar, você fica no piloto automático. E a pressão. A pressão de cumprir metas, e aí você tem que ir, e você tem que ser assim. De produção, de produzir. né? O mundo, E mundo todos os capitalista, relatos, né? a primeira coisa que a ayahuasca faz é isso, é trazer esse discernimento, esse caminhar um passo de cada vez, né? A pessoa que toma a medicina, muitos relatos, até nós, né? A gente percebe que nada mais nos afeta como antes, né? Então, realmente é um novo olhar que a gente tem para a vida, para tudo, para todos, para situações que acontecem na vida. Então, ela traz esse equilíbrio. É como se você aterrasse mesmo, você aterra e aí você consegue discernir e caminhar, né, de uma forma mais leve, mais tranquila, né? A gente não pede para a pessoa parar alguma medicação ou médico, né? A gente faz a ficha de anamnese para poder analisar ali quais substâncias que você ingere, né? Para eu poder estar dosando a medicina, né? Todo mundo fala, quem toma tarja preta não pode tomar ayahuasca. Eu ofereço, mas com esse cuidado. Eu vou te oferecer um pouquinho, né, da medicina para você se conectar. Eu vou observar como que você vai estar ali caminhando durante o processo, né? Então tem tudo isso. Uma ficha da anamnese ela é muito importante dentro de uma cerimônia de ayahuasca, porque existem sim algumas restrições e a gente precisa estar observando tudo isso. Sim. Se a pessoa tem algum distúrbio mental, alguma depressão, muita ansiedade, então, a gente precisa analisar essa ficha da anamnese. Tem pessoas que não gostam de falar, né? Mas para que ela quer saber da minha vida? Né? Mas eu quero saber justamente para isso, para eu poder dosar a medicina na hora que eu for estar, né, ali cuidando de você. Né? Porque são várias mulheres, mais de 20 mulheres, que vai estar sobre, né, os meus cuidados. Então, eu preciso realmente saber ler cada uma da sua vida na ficha da anamnese, né, que é para poder estar oferecendo para você a medicina na dose certa. E tem que ser muito sincero, né? Porque quando eu respondi, eu tive algumas dúvidas, aí eu perguntei para a Rita em relação a alguns sentimentos e tal, se eu tinha ideia de suicídio e tal. E é importante essa primeira abordagem, e que tem que ter muito respeito primeiro, né? E aí a dúvida é assim, tem todo um preparo, você tem que se limpar. Você tem 3 dias antes, você não pode beber álcool, usar... Quem fuma, né, cigarro. Isso. Eu queria ir no bar cultural, vai um exemplo. Teve lá no sindicato, eu queria ir. Mas eu não ia beber, né, mas o ambiente que as pessoas iam usar, né? A cerveja, quem fuma e tal. Então, eu não fui nesse dia. Eu queria muito ter ido, mas não fui. Por quê? Você não pode comer carne vermelha. Você tem que ficar mais introspectivo, meditar. Sim. Na dieta, a gente já pede para você não ficar em noticiários, né? Vendo essas notícias aí. Nada de violência. Nada de violência, não é? Então, a gente já pede para ir acalmando o teu serzinho, né? Uma semana antes, eu já vou lá no grupo, já falo, gente, já vamos começar a nos conectar. Eu peço para tomar também banho de ervas, para a gente poder estar entrando nessa cerimônia limpo, né? Sem essas as turbulências do dia a dia, né? Senão a gente chega lá, tem pessoas que não fazem, né? E aí a gente percebe que realmente não fez e que chega e não consegue ter um processo limpo. Então, aí a pessoa às vezes fala, a ayahuasca é para todos e nem todos é para ayahuasca. As pessoas vão muito por curiosidade, eu também percebi isso, né? Vamos ver como é que é e tal. E quando você vai aberta para receber, é diferente. Por isso que o processo para cada pessoa é único. E, então, para mim, foi como um processo de limpeza, eu posso dizer agora, e o processo pós, né? Que diz que fica 15 dias depois, né? Sim, a medicina ela permanece no nosso organismo por 15 dias. Não que você vai ter o mesmo processo no dia da cerimônia, mas você vai ter ali percepções, você vai começar a observar como que você está direcionando a tua vida,
né? Então, esses Insights, né? insights que chegam também. Então, existe sim a conexão espiritual. Não tem como dizer, a ayahuasca não é espiritual. Gente, ela aumenta sim essa tua mediunidade. Né? Todos nós somos médiums, né? Então a gente tem sim essa conexão com o nosso mentor, com quem você queira chamar, né? Porque lá eu recebo inclusive cristãos, católicos, pessoas de várias religiões, né? Umbandistas, o candomblé, e porque ela é universalista. A gente acolhe todos, né? Então, não temos, assim, uma religião específica. Nós acolhemos todos. Então, a ayahuasca não tem como nos dizer que ela não é espiritual, né? Ela traz essa conexão espiritual. Então, tem essa ligação mesmo. Então, a ideia de trazer a Rita foi na caminhada, que eu sempre, depois que dá... Para mim, eu tenho certeza absoluta que veio esse insight que a gente fala, vou falar... na hora, assim, veio, para a gente falar sobre o tema, que eu acho que tem que ser abordado para as pessoas quebrarem esses preconceitos, entenderem que é uma medicina ancestral que precisa ser respeitada e que é maravilhosa. Eu acho incrível. Agora eu sou suspeita para falar. Né? Porque você usou. Sim. Agora tem bastante tabu, porque o que não é conhecido, né? Existe essa tendência. Do desconhecido, né? Qualquer coisa que você vai fazer que você não conhece. É a primeira coisa que você fala, vamos nos reunir entre mulheres. Pronto, já tem. Aí já tem o preconceito. Né? Eu já tive mulheres, mas pra quê? O que eu vou fazer com um monte de mulher lá? Eu escutei cada coisa. E, na verdade, a gente medita junto, a gente dança junto, a gente conversa, tem a escuta, né? Que na maioria das vezes a gente não se escuta. Né? Então, lá tem a roda de escuta, em que a mulher vai falar e vai ser ouvida. As histórias se conectam, porque às vezes você tem lá atrás um trauma e você acha que é só seu. E quando você vê, a outra mulher passou quase a mesma coisa. Então, ela fala, nossa, eu não estou sozinha. Né? Então, é uma hora em que a mulher não se sente só. Porque lá, ela tem outras pessoas que entendem o que ela está passando. Ou que já passou. Isso durante o ritual? Sim. E quanto tempo dura esse... Olha, o ritual que eu dirijo, normalmente ele dura de 6 a 8 horas, porque eu dou 2 doses da medicina. Eu dou uma dose, aí a gente espera uma meia horinha, 40 minutos para ela dar essa força, e depois ali o processo em si, ele dura 1h30, mais ou menos, até abaixar um pouco a força. Aí eu faço a imersão do tambor, que é o drum jump, e aí ele... Ali na imersão do tambor é mais ou menos 1h, 40 minutos a 1h, em que eu faço essa imersão profunda para curar o tema, né? Eu sempre coloco um tema da criança interior, né? Do portal da cura. Então, nós temos vários temas e aí ali no Drum Jump eu trago essa intenção para que a pessoa se conecte e consiga entender todo o processo dela. Né? E aí depois eu dou a segunda dose, aí tem a dança, a gente dança, faz uma dança muito gostosa juntas, né? Mulheres que nunca se observaram ali, a gente nunca se tocaram também. Então, é diferente, porque a mulher acaba se soltando, né? Sendo ela mesma, quem ela sempre quis ser. E saindo dali, ela já não deixa mais ninguém dizer o contrário. Né? Tem uma sensação de liberdade, liberdade. Assim, foram, para mim, eu chorei muito, depois eu teve o vômito e depois... Porque é o dia inteiro, né? Quando lá é uma pernoite, né? Sai no sábado e domingo. No Sani, né? Em Itanhaém, a gente faz sempre ao sábado. Né, de sábado para domingo à noite. A gente passa a madrugada inteira juntas. E aqui em Santos, eu faço aos domingos, das 10 da manhã, essa última foi às 11 horas da manhã, até umas 7 horas da noite. Mas e aí não dá para ser ao ar livre? Em Santos, não, eu não consegui ainda não, mas quem sabe? Quem sabe um dia. É muito bom. Mas é muito bom, o local é muito bom, é aberto também, é uma sala enorme, né? Então dá pra gente se conectar muito bem
com a medicina. Mas eu costumo falar, é lindo de viver. Se você se permitir, né? Se a pessoa se tem permite, que se se permitir. abre a conhecer o novo, né? Porque tudo que é novo vai dar medo. Nós estamos aqui, seres humanos, não tem como. A gente tem um pouquinho de ansiedade, a gente tem um pouquinho de medo, né? Então, a gente precisa o quê? Driblar isso daí e encarar de frente os nossos medos, né? Os nossos anseios. É por isso que eu trago aí o Círculo de Mulheres para que isso aconteça, para que as mulheres cada vez mais se libertem, né? Dessas amarras. E se unam, né? E se unam. Eu me senti acolhida lá. Sem competição. Sem competição, sem rivalidade. A sociedade cria isso entre as mulheres. Eu percebo muito isso no meio do trabalho, no meio profissional. E até mesmo com as amigas. Porque isso fica na gente, a gente tem que se policiar o tempo inteiro. As mulheres têm que se unirem, né? Para se fortalecerem e trabalharem juntas e mudar esse mundo, esse planeta. E a gente não sabe o poder que a gente tem juntas. Com certeza. Porque tudo se inicia com a mulher, né? O homem veio da onde? Da mulher. Né? Do ventre materno. Então, tudo se inicia com a mulher. E antigamente, muito antigamente, as mulheres se reuniam em tendas. Ali, elas meditavam juntas. Ali, elas sangravam juntas, né? Que hoje em dia também é um tabu falar sobre o sangue, a menstruação, né? Mas é sujo, né? É sujo. Imagina, natural. Ainda existem lugares que não permitem que a mulher faça N coisas por causa que está ali. Lembra, não podia lavar o cabelo quando estava menstruada, né? Ela lembra? Tem Antigamente, No nosso campo a gente chama de lua. Na Índia. A gente chama de lua, né? Porque antigamente as mulheres não tinham calendáriozinho, né? Porque tudo isso foi criado pelo homem, né? Tá de nome, lua. Nossa, Sim, nós estamos enluaradas, né? Então a gente traz aí a nossa lua, que é o nosso sangue. Antigamente as mulheres se reuniam elas sangravam juntas, né? Era tudo conectado as ali. tribos. E aí as pessoas e aí as bruxas, né? Falando que duas bruxas, as mulheres, nós somos. Eu quando estou cozinhando, para mim a minha panela é um caldeirão. Alquimia. E vem com uma carga de coisa feia, ruim, né? Do mal, bruxa má. Não. É do bem, é da natureza. A gente utiliza, o que é? É uma alquimia. Cozinhar é alquimia. Sim, utilizamos o fogo, a água. ar. Então, todos os elementos. Todos os elementos. Essa recuperação, né? Do Sim, que depois se precisa transformou numa civilização ocidental, que a gente chama. Então. Mas que trouxe muita coisa boa, mas também fez a gente se a modernidade ela é necessária. Né? É necessária, mas tem um preço muito alto. Tem um preço muito e a gente precisa se fortalecer com essas ferramentas. Se reconectar com a natureza e respeitar a natureza. É uma coisa sagrada, né? Eu sempre ensinei para os meus filhos, quando a gente vai jogar um papelzinho no mar, para mim aquilo ali é uma extensão da minha casa. Porque né? Nós ali, não sujar, ter esse cuidado com o outro, né? A empatia que hoje em dia... Eu me senti muito lá... As mulheres se solidarizam, porque são muito parecidas as histórias. Eu achei incrível. E nos sentimos acolhidas, e eu fiquei impressionada. Eu falei no meu depoimento no final, mulheres maravilhosas, que tem um problema de autoestima muito, né? E eu acho que isso que é importante para mim, a autoestima, você se sentir empoderada, essa palavra que estão usando tanto agora, empoderamento. Mas que ela faz sentido. Faz sentido. Quando você a conhece, né? Sim, eu estou me sentindo mais empoderada depois que eu participei. Assim, ninguém vem me dizer, agora... O contrário. Não, como é que é? Agora é para isso que serve os círculos de mulheres, né? Também existem círculos masculinos. Né? Existem homens que também e mistos também, né? A gente isso. Eu agora tenho trazido para Santos o círculo misto, que é de homens e mulheres. É o mesmo formato, né? Só que ali a gente tem essa união do masculino com o feminino. Não são casais, podem ser casais também, né? Mas ali a gente traz essa potência entre o equilíbrio do feminino e o masculino. Em Itanhaém, o seu Aticum, ele faz os mistos todo final de semana, de 15 em 15 dias ele faz. E você nota a diferença? Assim,
na condução, no resultado, no comportamento das pessoas, quando é misto ou quando é só de mulheres? Ou só Sim, deve ser, né? Porque sim. as pessoas... É bem diferente, né? Porque o homem, ele também ele é muito ferido, né? Quem fere Só que ele não é gosta ferido. de demonstrar, né? O homem Só tem que muito... ele é mais fechado. Né? O homem é Pra se muito abrir, mais muito fechado, difícil, né? E com a medicina, o que que ela faz? Ela faz ele chorar, né? Ela faz ele se conectar com ele mesmo, né? Coisa que... Imagina uma catarse ali, Isso é a palavra. né? Eles têm eu acho que tem muito medo de ser vulnerável, né? Sim. Porque a sociedade... Porque eles foram criados papel, dessa né? forma. Assim, O papel homem que é não imposto. chora, Isso, né? Homem não chora, homem isso, homem O isso. homem Tem muito medo. muito- Então, tem bastante diferença entre um círculo feminino e o círculo misto. A gente fala misto porque traz, né, essa essência do homem e da mulher. Mas existe muito... É bem diferente mesmo. Quando a Agora, gente... acho importante colocar que o uso da ayahuasca é legal em rituais. O que não pode... Como é legal tudo, né? de lei, é Sim, permitido, é digamos, né? sim, É sim. permitido. Porque a gente fala, pessoas acham, é alucinógeno, é como se fosse uma droga, então é uma coisa escondida. Não é. Não. Ela é permitida. É permitida. Ela não é permitida a comercialização. Eu acho que, sabe, vender, produzir, vender, é como se fosse um remédio, né? Aham. Então, dizer assim, que ela não é ilegal. Não é Né? ilegal. Não é ilegal, ela é permitida. Ela é permitida pelo nos- CONAD, né? Que é lá o Conselho de das drogas. né? De então, ela é drogas. permitida... Não, porque não é. Ela foi comprovadamente... Cientificamente comprovado, né? cientificamente comprovada que não é uma droga. Não é uma droga. E nem um alucinógeno. Não é alucinógeno. E existe estudo, né? Aqui eu acho que assim, ela tem que ser mais estudada, Sim. né? Sim. Cientificamente, para claro. entenderem e assim, também dosagens, a quantidade de tempo para você ficar utilizando. Mas já fizeram estudos em ratos que eles fazem, né? Tá. Em relação à depressão, né? Que ela realmente acaba com a depressão. É uma medicina que trabalha muito esse mental, né? O aspecto mental. É uma terapia, igual o uma reiki. A gente terapia. faz assim, o mínimo 4 sessões. O ideal, 10 sessões. A pessoa pode ficar 1 ano e depois retornar. Isso é para sempre, na verdade. Eu acho que ela traz para você, na verdade, umas 10 sessões de hipnose ao mesmo tempo. Porque ela traz muitas informações ao mesmo tempo. E aí é por isso que esse processo do após, né? Do pós-cerimônia é muito importante. Porque você vai estar colocando cada coisinha no seu lugar. Cada pontinho que você recebeu na cerimônia, cada informação, você vai estar colocando ali. Cada uma no seu quadrado, que falam, né? No seu dia a dia, né? Às vezes Isso, você no seu dia a tem que dia. estar perceptiva, né? Para a intuição. Por isso, algumas pessoas falam, nossa, eu recebi muita informação, ainda não consegui, né? Mas depois ela consegue discernir tudo ali o que ela recebeu. Existe estudo justamente para ver esse comportamento que as pessoas têm após tomarem. E aí fizeram um estudo com parte tomando placebo e parte, né? Sim. E as que tomaram mesmo, muito tempo depois ainda, aí fizeram ressonância magnética para ver o comportamento, eles a fazem atividade cerebral. Todo um trabalho. Né? E 3 pontos, né, do cérebro foram ativados, que são os pontos também responsáveis Principais. pelas emoções. Né? E então, essa parte assim, da depressão, pessoas, muitos mais, acho que 50%, deixaram de ter esse comportamento depressivo, entendeu? Diferente do que os que usaram placebo. Sim. Que aí... Mas é isso que a ayahuasca traz Né? mesmo, né? É a eliminação dessas memórias degenerativas. É o que te leva à depressão, né? Então, ela vai lá na ayahuasca, vai lá na raiz.
Porque a gente tem muito paliativo, né? Você vai tomando uma coisinha ali, tomando as muletas, né? Que a gente Sim. precisa também. Cada um tem o seu tempo, a gente tem que... Não pode ter preconceito, julgamento. Mas a ayahuasca, para mim, é como se... É potente, né? Vai lá, direto no... Sim. Direto no ponto, né? Ponto que No precisa. ponto raiz, né? Agora, a anamnese que você faz, eu acho que é assim, super importante, porque também tem na psiquiatria, né, estudo, assim, indicativo, não é um estudo já conclusivo nem nada, né? Sim. Mas um estudo de caso de pessoa que tinha... Que foi potencializada a esquizofrenia. O comportamento esquizofrênico, comportamento... Então, se você tem algum tipo de problema desse tipo, Sim, né? tem que ser analisado. Tem que ser analisado porque ela pode potencializar ou desencadear Sim. algo que, né, que não... Sim, não é é por isso que tem adequado. que ser dosado. Por isso né? que Por tem isso que ser que eu tenho dosado. que estudar muito bem essa ficha da Isso. anamnese para dosar o quanto que eu vou oferecer para essa pessoa. E a pessoa que se dispõe a participar de um é porque, para mim, é um caminho, né, de sem volta, de autoconhecimento. Às vezes a pessoa não quer saber também, não quer... E tudo bem para ela, se ela quer ficar ali no sono dela profundo, as coisas estão acontecendo, você não quer... Tudo bem, a gente tem que... O tempo de cada pessoa. Mas a pessoa tem que ser muito sincera na hora de responder a anamnese. Se você mentir, a gente assina, né, um termo de responsabilidade, eu faço tudo isso, Tem que ser, né? Sim. né? Para a pessoa se responsabilizar pelo que ela está respondendo ali. Sim. Né? Porque eu já tive pessoas que falam, Rita, eu não respondi com veracidade, porque eu realmente eu falei que para que ela quer saber disso da minha vida. As pessoas têm vergonha até de escrever o quê? Olha isso. Pelo que ela passa. Né? Só que é muito importante, a gente precisa realmente saber quais os tipos de medicações, né? Quais os tratamentos que você está fazendo, quais os médicos que você está passando, se você sim já teve pensamentos suicidas. Isso. Né? Mesmo que foi lá 10 anos atrás, a gente precisa saber. Né? Que é para poder tá estudando e elaborando como que eu vou estar manipulando esse, né? esse teu trajeto até a medicina, né? Muito bom. É um tema muito vasto, né? E importantíssimo que se diga, eu acho que é isso, porque eu realmente fiquei impressionada com as coisas que eu ouvi a respeito. Então, a importância desse espaço, desse programa falar sobre isso. E as pessoas confundem muito com o Santo Daime, que é o mesmo nome, né? Os nomes. Aí já tem um preconceito com o Santo Daime. Aí leva para a ayahuasca. Mas o que é? Você vai... Mas não é o mesmo? O Santo Daime, ele é a ayahuasca. Mas aí é uma nome, ayahuasca. É que tem o mestre Irineu, ele formou o Santo Daime para criar essa igreja. Né? Mas eles também servem a ayahuasca. Né? Ali dentro dessa igreja tem todo... Eu tenho até uma amiga que ela pode falar isso para você com mais propriedade. A gente pode, de repente, trazer ela aqui para abordar esse tema, que é muito importante também, sobre o Santo Daime. Ela é fardada. Né? Fardado é o uniforme que eles utilizam, né? Para poder... Tem toda uma graduação, né? Antes de chegar a essa farda. Então, eles têm todo ali um processo. Né? Mas também é a ayahuasca que eles ingerem. Tem a sananga também, né? Tem várias medicinas da floresta. Se eu for falar aqui... Imagino. Acho que são mais gente nem tem o sabe, cambô. Né? O cambô é uma vacina. Não sei se você já ouviu falar. Não. O cambô é uma vacina do sapo, né, que é a secreção de um sapo. Eles retiram essa secreção e ali eles fazem pontos de queima, né, para poder colocar essa secreçãozinha. E ali você também tem um processo de expurgo, né, para poder também não, para tirar ali todo tudo também o que para limpar, né, o teu organismo e a vacina entrar no teu organismo. E aí ela dura mais ou menos, acho que uns 6 meses, se eu não me engano, a vacina do sapo, do cambô. Existem várias medicinas. A sananga é um colírio
feito com uma folha tão pequenininha. A folha da sananga é uma folhagenzinha bem pequenininha que você aperta assim, sai a secreçãozinha, né, da sananga. Já utilizei da folha. E esse colírio, ele dá uma ardência muito forte. É um pinguinho e dessa ardência te expande o terceiro olho, né? Te dá uma visão, uma clareza. Os indígenas, eles também utilizavam para caça à noite. Então, eles utilizavam a sananga para poder enxergar a caça durante a noite. Existem várias medicinas. Tem o peiote. O peiote é um cactus que ele também traz esse expurgo, né? Essa expansão de consciência. E Rita, como é que você foi buscar tudo isso? Porque você não é só isso que a gente estava conversando sobre a ayahuasca. Muita coisa. A medicina... É muito amplo. Não foi por curiosidade. Não. Mas quantos anos já que você trabalha com isso? Já tem... Olha, eu iniciei o trabalho... Não, mas quando eu iniciei com as medicinas, deve ter já uns 13 anos. Eu sempre falo que é 10, 10, 10, mas eu não saio do 10, vai 10. Então, uns 13 anos eu venho aí com essa medicina. Eu comecei em Palheireiros. Foi assim... Eu já estava nessa busca, né, de me conhecer, do autoconhecimento, com o Reiki, quando eu iniciei com o Reiki, né, com as medicinas holísticas. E o meu marido, ele fazia parte do Ismênia de Jesus, entregando prato de sopa, e um rapaz comentou sobre a ayahuasca. E eu me interessei. Só que o meu marido é meio assim, né? Eu falei pra ele, eu pedi de aniversário. Eu falei, amor, me dá de aniversário isso daqui. Escolhi o lugar. Escolhi o lugar. Eu falei, me dá, né? Um presente. Se eu te pedir, ele deu um presente, mas ele não queria me levar. Na consagração, né? Em Palheireiros, né? Que foi... Agora eu não me recordo o nome do primeiro local que eu fui, mas o segundo local foi a terra ancestral, né, do Wilson, da Tereza, meus padrinhos lindos e maravilhosos. E a primeira cerimônia, meu marido não sentiu nada. Uma que ele já não gostou, que separaram homens e mulheres. Mas ele já tinha foi, mais de 100 ele mulheres. Já foi com essa... com essa barreira. Barreira. Né? Ele foi mais para me levar, né? Sim. E aí, ali eu tive meu processo. E ele não. Eu falei, meu Deus, mas como pode isso, né? E existe, sim, pessoas que utilizam da medicina ayahuasca e não sentem nada. Na verdade, ela foi trabalhada espiritualmente. É que no físico ela não sentiu nada, né? De expurgo, nenhuma visão, nenhuma miração. Então, ela acha que não aconteceu nada. Mas, se for observar nas entrelinhas, com certeza, ali houve o processo da cura. E ela vai sentir, né? Depois, ela né? O processo na prática mesmo. E você reparou nisso? Nele? Nele, não. Conseguiu? Não. Na segunda e nem na terceira vez. Aí na primeira vez a gente foi num local que tinha mais de 100 pessoas. Ele não gosta de multidão. Aí teve uma colega que falou, olha, eu vou indicar um lugar para vocês que é maravilhoso, é pequenininho, mas aconchegante. Ele adorou, mas não teve processo nenhum lá também. Eu falei, meu a Deus, resistência, o que está acontecendo? A resistência. Foi eu acho que isso é legal também, você ir num lugar que alguém já foi e te indica, então você vai mais tranquila. Isso, é isso aí, mesmo. Né, você, conhecer quem é o dirigente. Lá é legal, é uma coisa séria e tal. Precisa. Tem que ter esse cuidado. Precisa conhecer o local, saber de onde vem a medicina, como é feita, quem está dirigindo, né? Porque é muito importante isso, que a gente mexe com vidas, né? Porque não é só tomar a bebida, você tem todo o processo. Ela induz, tem as guardiãs delas, maravilhosas, meninas, lindas, que vão te levando, né? Aí tem a hora da dança, te conduzindo. Isso. Tem tambor. Tem tambor, tudo isso tem que ser muito bem conduzido. Muito então, bem conduzido. Saber como a gente abre, a medicina ayahuasca, ela abre portais, né? Então, o local, ele precisa ser muito bem protegido. Porque a gente, sim, abre portais para o bem quanto para o mal. Só que se você estiver num local em que
a pessoa não saiba direcionar, não saiba proteger o local, proteger as pessoas, eu falo proteger energeticamente, né? Ali a gente faz, eu trabalho com apometria, então eu já abro o campo ali de proteção, né? Para estar protegendo o local, geometrias sagradas, né? Existem ervas também que eu defumo para estar protegendo aquele local, né? A gente mexe com o espiritual, então precisa trabalhar isso também, né? E voltando ao assunto, Sim, né? aí Que é muito você interessante. Foi, como é que você chegou aí, né, nesse ponto? Chegando naquele local, na segunda vez que eu fui, que na verdade era a terceira, porque a primeira nós fomos num outro local. Na segunda vez, eu falei pro dirigente, falei, olha, meu marido não está sentindo nada e eu preciso vir, como é que eu... Ele precisa me trazer, ele não quer mais me trazer? Aí ele falou, deixa comigo, tá bom. Chegou a noite, que também era de noite, na cerimônia, meu marido passou para pegar o copinho, né, da medicina, aí ele deu o copinho, aquele de 50 ml, e aí ele ia embora. Aí ele falou assim, vem aqui, esse aqui mandaram te dar. Deu mais um copinho de 50 ml. Então, foram 100 ml que ele tomou. Potente. Medicina muito boa. Ali, ele sentou e teve... Porque lá a gente participava todos sentados, né? Não era deitado, não. Onde eu fui, tinha os colchonetes, tudo direitinho. Então, todos sentados. Ele sentou, aí ali ele começou a se conectar. Aí depois dali ele não quis mais parar, né? Estamos aí. Mas com as mulheres, que foi quando eu iniciei, já tem 6 anos que eu trabalho com as mulheres. Mas aí depois desse primeiro processo que você teve, esse conhecimento inicial, aí você quis se aprofundar, porque você não trabalhava com... Com mulheres, não. Com não. mulheres, aí eu com nada disso, né? Eu As continuei medicinas. me tratando. Né? Porque primeiro a gente precisa, né, se tratar. Sim. Então, eu continuei participando das cerimônias, né? Uma vez a Josi me perguntou quanto tempo, né, que pode tomar novamente. Sim, um intervalo também. Um intervalo. Um intervalo. Ele disse que fica 15 dias no organismo. Aí você pode tomar novamente. Né? Isso. No início, eu participava de 15 em 15 dias. Porque ali eu já estava tratando um aspecto, né? Me tratando para eu poder... Eu nem tinha ideia de que iria trabalhar com isso, né? Eu estava indo para me tratar mesmo. Mas eu sempre participei de cerimônias de mulheres, círculos de mulheres, com a medicina, sem a medicina. Porque você também pode ter a expansão da consciência numa yoga, numa respiração, meditação, né? Não precisa da ayahuasca. Sim. Né? Quando então, você se propõe, né? A ayahuasca é mais uma ferramenta mesmo, né? Isso. Muito potente. Propõe, muito potente. Mas você pode ter o seu caminho de autoconhecimento sem ayahuasca, né? Participando de outras vertentes. Né? Eu fiz o caminho das 13 luas, que são as anciãs das 13 luas, com a Awarani Arising, que é uma madrecita linda, uma mulher maravilhosa, cheia de poder. Né? E, como é que é o nome dela? Awarani Arising. De onde ela é? Onde que é? Ela é um nome de medicina, né? Sim, mas... É um nome de medicina que ela traz. E ali ela traz essa consciência, também sem as medicinas, mas a medicina dela é trazer as anciãs, essa consciência das anciãs das 13 luas, né? Então, foram 18 meses aí que nós participamos, eu participei aí com ela, antes de iniciar também com as mulheres, né? Então, eu vim me preparando para isso. Em São Paulo também? Foi em São Paulo, Tem um espaço lá com esse... Agora ela tem em Cotia. Ela tem uma graça, uma linda. Então, teve mulheres, assim, maravilhosas na minha vida. A Tereza, que é a minha madrinha quando eu iniciei a ayahuasca, né? Ela é linda, maravilhosa. Também o espaço deles é maravilhoso, onde eu iniciei, né? Então, eu vim me preparando para poder estar oferecendo isso, né? Não é... Tem uma bagagem aí, né? Eu participo da dança da lua, que é uma potencialidade que a Adriana Ocelotti, ela traz, né? Vinda aí, a gente fica 4 dias e 4 noites em jejum total,
Não todas, né? Aquelas que se dispõem a isso. São mais de 200 mulheres dançando à noite para a lua no Rio de Janeiro. Olha lá as bruxas. Fica um tambor enorme com 13 mulheres tocando e nós dançando com a maraca. Também nós uniformizadas, né? Nós temos em jejum, dançando à noite no frio das montanhas. Em jejum já morrer de fome. Mas assim, não são todas, né? São aquelas que se dispõem em fazer os 4 dias. Claro. Não é uma obrigação, nada é obrigatório, né? Então, ali nós participamos de temascais de purificação. Olha só, é uma outra medicina ancestral, né, que não utiliza da ayahuasca. O temascal é como se fosse uma... Eu não gosto de falar que é uma tenda do suor, mas é para você entender. Lá dentro, colocam pedras, né, que são chamadas abuelas. Ali tem todo um rezo, né, vaporizadas, porque ali entregam ervas, água com ervas. E lá a gente fica umas 2 horas se purificando, né, numa altura muito forte, né? Como se fosse uma sauna mesmo, né? Mas o nome é temascal. Temascal. É uma meia-lua que é feita com cobertores, né? Toda coberta assim. É uma tenda mesmo. É uma tenda. Isso, e tem todo ali um propósito. É uma sauna natural. Isso, é natural. Para vocês entenderem, a gente fala uma sauna natural. Mas tem todo um propósito, né? Então, eu vim trazendo essas medicinas, me preparando para poder estar aqui hoje. Né? Não é assim, eu tomei a ayahuasca, porque hoje tem muito disso, né? Tá muito... muito natural a pessoa tomar a medicina e falar, já estou pronto para servir a medicina. Não as pessoas querem milagres, é isso. Tudo é um processo. Todas o que você vai fazer, terapia, a medicação alopata, né? As pessoas também... É um processo. É de uso contínuo, né? Você tem que fazer sempre. E é um caminho sem volta. Acho que eu estou conhecendo coisas aqui. Ela falou já que eu não conhecia ainda. É um caminho sem volta. Você já vi que você quer experimentar. Você começa e já tem Porque a gente fica querendo mais e mais e mais. Você vê que você não sabe de nada, né? Quanto mais você aprende, mais você conhece. Né? E quanto mais a gente vê a nossa mudança... Porque a gente não tem que querer a mudança do outro, a mudança tem que ser nossa. Gente. Quando a gente vê essa mudança dentro de nós, a gente quer mais. Então, são os benefícios, né? As pessoas, uma amiga minha perguntou, ela é psicóloga, para que você está indo? É importante essa pergunta, né? Quê, não é para quê, por quê, não é para quê. Falei, é para continuar meu processo de autoconhecimento, de cura, porque eu quero auxiliar o próximo, eu preciso primeiro me fortalecer e me permitir trabalhar com... Eu tenho falei para a Rita, apostilas assim, olha, de cursos que eu fiz que eu não ponho em prática. Não ponho em prática. Então, tem alguma coisa que está me prendendo, entendeu? A ayahuasca também está me ajudando a me conhecer, me validar. Eu sou terapeuta. Agora eu falo, eu sou terapeuta. Isso. Então, a ayahuasca também te ajuda, te traz isso, né? Esse do empoderamento, que eu gosto de falar mesmo. Eu estou me sentindo empoderada. Eu conheço-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. É isso. Que aí, o que eu falei no início, quanto mais você se conhecer, menos vai ter respingos de outras pessoas, e as pessoas de não outras querem, situações. Então, acho que é isso que as pessoas têm medo também. E porque querem continuar. É confortável, querem continuar ali. E tudo bem, né? A gente tem que respeitar o processo de cada um, sem julgamento. Mas quando você se propõe a aprender, a melhorar, a evoluir, a expansão de consciência que a gente fala, é um caminho sem volta. E eu acho que eu acho que é por isso que nós estamos aqui, nesse planeta, neste lugar. É para isso, a gente precisa aprender, evoluir e ajudar o próximo, né? Saber que a gente não está sozinho aqui. Eu me senti muito também assim, a gente não se sente sozinha mais, né? Você está ali do lado vendo aquelas histórias todas, aquelas mulheres se conectam de uma maneira tão verdadeira, né? Amorosa, acolhedora.
Então, Porque com as guardiãs... Você precisa ir, Neida. A Julie também. As guardiãs são mulheres maravilhosas. São mulheres que caminham comigo, né? Foram escolhidas assim a dedo e a gente se encontra sempre para estar colocando os pontos. E a primeira coisa que eu falo para elas, né? Tratem as outras mulheres como você gostaria de ser tratada. É isso. Né? Empatia. Isso, ter empatia. Porque quem vai lá são pessoas, a maioria, né? São pessoas muito doídas, muito machucadas. Então, já pensou, eu vou lá e vou te tratar mal, né? Vou ser grosseira com você, como já aconteceu comigo, né? Então, eu não gosto. Eu prefiro acolher todas, trazer todas para mim. E são 6 mulheres que trabalham comigo. E elas me ajudam nesse processo, toda a cerimônia elas estão comigo, ajudando a dar uma mão amiga, um abraço amigo, acolhedor, uma palavra. Um olhar, né? Isso, Um olhar. uma escuta. Eu percebi muito isso de você... As pessoas se criam uma carcaça, né? Porque você tem que ser forte, você tem que se trabalhar, e tem que estudar, e tem que fazer suas coisas. E as dores estão ali, aquelas feridinhas estão lá, escondidinha. E se você não trata dela, você vai acabar desabando uma hora. Então, você compartilhar isso com outras mulheres, com pessoas que querem te ajudar genuinamente, é muito... É diferente. É outra coisa, né? Então... É isso, acho que as mulheres precisam se unir mesmo. As pessoas, a gente fala também de mulheres, porque o equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? A gente não tava... As mulheres precisam se fortalecer nesse sentido, que a sociedade coloca isso de competição. Né? As mulheres são menos valorizadas, muito, né, na sociedade. Tudo, né? O trabalho, o salário menor, faz a mesma função, ganha menos. E a mulher sai para trabalhar, cuida do filho, da casa... né? Não é nem tripla jornada. É muita pressão. É muita pressão, muita cobrança, né? Muita cobrança em cima da gente. E uma coisa que eu prezo também é não olhar o homem com ódio, com raiva. Muito pelo né? contrário, né? Quando tem esse sagrado, quando se fala em sagrado feminino, por que acontece o preconceito? As pessoas são feministas. Não, tem raiva de homem. Imagina. E não, pelo menos na cerimônia que eu conduzo, eu prefiro prezar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Porque todos nós temos esse ponto de luz uterino que vem do homem e da mulher. Né? Então, nós precisamos estar em equilíbrio, não olhar... Claro, a gente olha para o patriarcado, né, com muita dor, mas deixa lá, né? Deixa lá, sem esconder o que aconteceu. A gente sabe que realmente aconteceu, né, que ainda existe, né, respingos do que houve, né, mas a gente precisa acolher o homem também, porque quem fere foi ferido. Então, a pessoa só dá o que recebe, né? Então, é isso também. Não, e são falas, assim, na verdade, de quem não conhece nada, porque classificar como... são feministas, como se as feministas odiassem os homens. Não é isso. Eles querem desclassificar... E se não fossem por elas, nós não estaríamos aqui, né? Sim. Porque olha quantas mulheres... Vieram lá... trouxeram aí esse poder feminino de estar na igualdade com o homem, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. O feminismo é isso, né? Não é... Claro que... Mas querem generalizar o feminismo por uma particularidade, falar, elas são contra, odeiam os homens, são feministas porque odeiam os homens, não é nada disso, né? É um ponto de vista, né? Um ponto na nossa vista. Para eles é importante falar isso porque amedronta, né, as mulheres se fortalecerem. Sim. Assusta, estarem né? juntas, e ganha a né? mente de muitas mulheres, né? Muitas mulheres que não... Quem não sabe também acha. feminista é que eu dei. Muitas mulheres machistas. Eu conheço muitas mulheres machistas. Que reproduzem o machismo. Que reproduzem. A gente vai reproduzindo isso também. A gente tem que se policiar. Que foi o que receberam também. Sim, né? é o que receberam. Foi o que receberam.
Então, essa cura é importante, né? Muito. Para A gente equilibrar isso. Mostrar para o mundo aí que a ayahuasca não é Cura, É cura, limpeza é. energética, né? Autoconhecimento. Mas você utiliza... Tem várias medicinas que você citou aqui. Você utiliza elas também? Eu utilizo a ayahuasca, o rapé e a sananga. Aqui em Santos eu ainda não trouxe a sananga, porque eu prefiro, assim, utilizar, né? Saber quem está vendendo e ainda não consegui um fornecedor que eu possa ter essa confiança. Entendi. Então, para Santos ainda não trouxe. Mas em Itanhaém eu utilizo as 3 medicinas, o rapé, a ayahuasca e a sananga. Tá. São 3 medicinas, assim, maravilhosas. E tem toda uma playlist também. As músicas, elas também trazem a cura. Tá? Tanto é que, né, tem pessoas eu falei, eu quero essa que playlist trabalham para mim, para minha vida. Também tem pessoas que trabalham só com música, né? E ali trazem a cura também, né? Eu utilizo toda uma playlist, ela é toda trabalhada no tema que eu vou trazer, né? Para a gente potencializar também esse trabalho. Então, Não, a música eu já uso na minha vida há muito tempo, né? Eu sou muito... A música, você tá tudo feliz, é medicina, você tá né? A triste. dança, a eu música, A música dança. Essa. Então, Você tudo, tá feliz, canto. tudo é uma dança. medicina. Né? Não, com certeza. E Rita, me diga uma coisa, a gente está chegando ao fim. Ah, que pena, né? Tem tanta coisa para falar. Pode falar. Pode trazer essas mas a mulheres gente pode também, falar. né? Pode depois ver essa... Vamos combinar de trazer mais mulheres para estar falando também Sim. sobre outros temas, né? Tem também a cannabis, que muita gente tem um preconceito aí, né? Sim. Com a cannabis. E essa irmã que eu falei do Santo Daime, a filha dela é uma médica que trabalha com a cannabis, né? A mãe dela utiliza a cannabis para... Daqui de Santos? sim. Ela é de Praia Grande. Ai, de Praia Grande. O depoimento Nancy. dela foi muito importante, da Então, Nancy, falando da mãe isso. dela. Muito. A mãe dela Isso. usa também a ayahuasca. Sim. Né? Cannabis. Cannabis, A né? cannabis, também. Cannabis, Foi muito bom. Esse é interessante também trazer. Vai ser tema de outro. Isso, de outro podcast, com certeza. Rita, tem alguma outra coisa que você queira abordar, falar aqui para os nossos, a sua câmera aqui? O que eu gostaria de falar é que as mulheres as mulheres e os homens também, né, se abram para essa medicina, né? Não vão correndo lá na internet procurar saber, né, porque é a primeira coisa que fazem, eu vou participar da ayahuasca, peraí que eu vou lá na internet saber. E existe, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Eu não vou falar para você que isso é 1000 maravilhas, que você vai entrar lá na cerimônia e vai, nossa, só vir coisa boa. Não, você vai ver só sombras, né? Você vai ver aquilo que você realmente é, né? Os seus derradeiros, né? Tudo que você fez lá atrás ou deixou de fazer. E para muitas pessoas isso é doído. Né? O perdão também, né? A gente o auto-perdão. Se perdoar e perdoar o outro, né? Tudo isso é muito doído. Então, a primeira coisa que eu falo é se permitam, né? Venham conhecer a ayahuasca, venham conhecer o meu trabalho. É um trabalho totalmente diferenciado e terapêutico. Então, né? dê aí um direcionamento, ou local, ou um Instagram, ou um telefone. Isso, o que você quiser. Terapeuta Rita Ramos, pode entrar lá. Tem um WhatsApp também, o 996530673, 13, né? DDD 13. E eu vou dar todas as informações que vocês precisam para estarem lá comigo. Né? Com as medicinas. Isso. Obrigada, viu, Rita? Eu que agradeço, Nida. Que pela maravilha. Foi muito gostoso estar aqui com você. Não é? Bem, uma delícia. Muito gostoso. Muito bom. E trazer informação para o público, para todo mundo, né? Acho que é importante. E vamos trazer mais mulheres aí para você conhecer e falar um pouquinho sobre a experiência, né? Que é muito bom a gente trazer pessoas para falarem da experiência. Aliás, foi importantíssimo, Jô. Obrigada pela indicação. E você está aqui também porque você experimentou e pôde dar esse seu testemunho, né? Sim. Eu te agradeço muito. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a Rita. Nós nos reencontramos, que eu falei há muito tempo, há muitos anos a gente fez teatro juntas. Nada é por acaso nessa. Eu estava comprando estava num lugar comprando incenso e tal e vi
na parede, né? Que precisam de voluntários para reiki. Aí eu olhei, eu sou reikiana, falei, quero ir lá no espaço, vou trabalhar como voluntária. E aí tinha ao lado, né, reiki xamânico. Aí eu falei, reiki xamânico? Eu fiz reiki Usui, né, tibetano. Aí falei, quero fazer. Aí ela aí fui levar. Durante o reiki xamânico, a Rita, eu te conheço de algum lugar, E fiquei. E lembrei, Foi. depois eu falei, Rita, a gente fez teatro juntas. Foi, ela me conheceu pela voz, quando eu estava fazendo a meditação da iniciação, né? Do reiki xamânico, ela lembrou da minha voz. Dela, falei, Olha, gente, a gente fez teatro há anos atrás. Nada por eu acaso, falei, e nossa, a gente tá vendo se o encontrou. universo? A gente se reencontra sempre. Então, aqui também é um reencontro. Eu quero te agradecer o espaço, né? Que é importante que a Rita divulgue essa medicina. Isso, eu gostaria de deixar aqui também a loja Axé de Maria, que ela me apoia muito, Sim, da pode Cidélia. É @Axé Axé de de Maria. Axé de Maria. É uma loja esotérica. ASH? Axé. Axé. Axé de Maria. E isso foi lá que eu entrei para comprar. Eu estava passando incenso e aí vi o panfleto do curso, do trabalho voluntariado, do reiki. Axé de Maria. Axé de Maria, Isso. fica ali na Pedro Lessa. Qualquer dia eu trago ela aqui também, se você permitir. Claro. Para ela falar um pouquinho, né, sobre o trabalho dela, né, Lógico. que ela tem, além de ter a lojinha, ela também dirige aí um centro de Umbanda, né? Aí ela traz Filhos aí da esse Baiana, né? Os Filhos da Baiana. E ela traz aí esse conhecimento para você também. É muito bom abordar esse assunto, Sim. que também é um tabu, né? Também é um tabu. É um É tabu. isso aí. Vamos quebrando, né? quebrando Porque os se tabus. todas as religiões se unissem, né? Porque é tudo o mesmo caminho, né? A Deus, ao divino, pode ter vários nomes, mas é o mesmo lugar que a gente procura, né? Então, bora quebrar tabus. Bora quebrar. Eu tô aqui para isso. É isso aí. Estamos É juntas. isso aí. Adorei, né? Até ontem eu vi uma crônica, Deus também veste branco. Meio Isso. estilo Carlos Mestre. É. Muito bom. Ai, que muito legal. bom. Que Mas legal. obrigada, Eu que agradeço, Josi. Neida. Muito obrigada. Até a próxima. Ah, Que seja logo, vai que ser seja uma em breve. fofa. Em breve. Obrigada, gratidão. Gente, obrigada, viu? Não se esqueçam, ó. Dê o likezinho, né? Dá um like. Tchau, Gratidão, gente. tchau, Até a tchau. quinta. Até a próxima quinta.